Boa madrugada, eu aqui de volta, estou ativo, como tenho prometido para todos vocês, que são meus seguidores do canal do YouTube, como tenho prometido que todas as madrugadas estou aqui, lendo a Bíblia de novo, porque já li de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros da Bíblia Sagrada, e ela todinha fala de obediência, e que somente os obedientes serão salvos. Fiquem assistindo, compartilhem, comentem, deixem os seus likes e fiquem até o final dos 66 livros, que eu vou mostrar para vocês que Jesus ele é o Messias, o Filho de Deus. Mas para que vocês venham entender e compreender, é preciso que vocês fiquem até os 66 livros, até o fim da leitura dos 66 livros. E agora, como ainda estou no terceiro livro da Bíblia Sagrada, Levítico, agora vamos para o capítulo 13 de Levítico. Pois está escrito assim, no capítulo 13 de Levítico: leis a respeito de doenças da pele, doenças contamináveis, qual os seres humanos, na época, não poderiam chegar perto um do outro, estar perto um do outro, porque era contagiosa essas doenças. Mas vamos lá, vamos ler juntos. Eu aqui lendo para você aí, ouvir e entender e compreender que o Evangelho não é como muitos pensam. Não é não. O Evangelho não é como muitos falam que é como eles pensam, do jeito deles, mas não é não. É como a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada por completo. Fala a Deus. Fala a Deus. Então deixa Deus falar com você nessa noite, nesta madrugada. Deixa Deus falar com você nesta madrugada. Vamos lá. Repite de novo, Levítico capítulo 13. Leis a respeito de doenças da pele. O Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis. No versículo 2, se uma pessoa tiver na pele uma inchação, tumor ou mancha que vai virar uma doença contagiosa, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes que são filhos de Arão, para ser examinado, visto pelos sacerdotes se é contagiosa, se a pessoa ela poderia ficar no meio dos outros, ou se era para ser recolhida, para estar sozinha, separada. Versículo 3. O sacerdote examinará a pele. A pessoa, né, examinará. E se os pelos da mancha se tornaram brancos, e se parece que a ferida ficou mais funda do que a pele, então é uma doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa é impura, então ela tem que ser excluída, separada da sociedade, era separada.
não era para estar junto. Versículo 4. Mas se a mancha for branca, e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, e se os pelos do lugar não se tornaram brancos, e não o sacerdote fará com que, então o sacerdote fará com que a pessoa fique no isolamento, 7 dias, trancado, 7 dias isolado, trancado, e sendo examinado pelo sacerdote. Versículo 5. No 7º dia o sacerdote a examinará de novo. E se na sua opinião a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então ele mandará que a pessoa fique no isolamento mais 7 dias. Versículo 6. No 7º dia ele examinará a pessoa outra vez. Se a mancha estiver desaparecido e se não tiver se espalhado na pele, então é só um tumor sem importância. A pessoa lavará a roupa que estiver vestindo e o sacerdote declarará que essa pessoa está pura, que está pura e que pode estar no meio da sociedade, que não vai ser isolada nem excluída, que ela pode viver no meio das pessoas. Versículo 7. Mas, se depois disso a mancha se espalhar na pele, então a pessoa irá outra vez falar com o sacerdote. Versículo 8. Ele a examinará e se a mancha tiver se espalhando, declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa. Versículo 9. Quando alguém tiver uma doença contagiosa da pele, deve ser levado ao sacerdote. Versículo 10. Este o examinará, e se houver na pele um tumor branco e os pelos do lugar estiverem brancos, também e houver uma ferida aberta no lugar, versículo 11. Então é um caso crônico de doença contagiosa. Aí o sacerdote declarará que o doente está impuro e não fará com que ele fique no isolamento, pois não há dúvida de que ele é impuro. Versículo 12. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, versículo 13. Então ele examinará o doente, se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca. Então o homem está puro e o sacerdote o declarará puro. Pode conviver com a sua família, com as pessoas ao redor, mas se não tiver
impuro, se estiver impuro, você não pode, a pessoa não podia estar no meio da sociedade, nem no meio dos seus parentes. Tinha que ser isolado. Versículo 12. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, versículo 13, então ele examinará o doente. Se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro e o sacerdote declarará puro. Pode conviver com a família e com as pessoas ao redor. Não é impuro. Versículo 14. Porém, quando aparecer uma ferida aberta na pele do doente, ele estará impuro. Versículo 15. O sacerdote o examinará outra vez, e se encontrar uma ferida aberta, então declarará que a pessoa está impura. Uma ferida aberta é sinal de doença contagiosa. Não pode ficar no meio das outras pessoas sadias, pura. Não pode. Tem que ser isolada. Tem que se prevenir. Versículo 16. Mas, quando a ferida sarar e se tornar branca, a pessoa se apresentará ao sacerdote outra vez. Outra vez a pessoa se apresentará ao sacerdote. Versículo 17. Que a examinará. Se a ferida se tornou branca, então a pessoa está pura e o sacerdote declarará que está pura a pessoa. Versículo 18. Se alguém tiver um furúnculo que sarou e ali aparecer um lugar inchado e branco ou uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. Versículo 20. Ele a examinará. E se aparecer que a ferida ficou mais funda do que a pele e os pelos do lugar se tornaram brancos, então ele declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa que começou no furúnculo. Versículo 21. Mas se o sacerdote descobre que os pelos não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele, mas já se tornou branca, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. Versículo 22. Se a mancha se espalhou e é um caso de doença contagiosa e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Versículo 23. Mas se a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então é somente a cicatriz que o furúnculo deixou na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Livre. Está livre de ser rejeitada pelas outras pessoas na sociedade. Versículo 24. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida virá uma mancha avermelhada ou branca,
Versículo 25. O sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar se tornaram brancos e a ferida ficou mais funda do que a pele, é uma doença contagiosa que começou com a queimadura, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Versículo 26. Porém, se o sacerdote descobrir que os pelos na ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele e a sua cor está clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. 7 dias sendo visualizado, 7 dias sendo visualizado pelo sacerdote. Versículo 27. No 7º dia o sacerdote a examinará, e se a mancha tiver se espalhado, então é uma doença contagiosa. E o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Versículo 28. Porém, que a pessoa está impura. Versículo 28. Porém, se a mancha não se espalhou, mas continua como estava e a sua cor está clara, então é uma inchação causada pela queimadura. Aí o sacerdote declarará que a pessoa está pura, pois se trata somente de uma cicatriz que a queimadura deixou. Não tem perigo algum de estar na sociedade, não tem perigo algum. A sociedade não corre perigo algum, é apenas uma cicatriz que a ferida deixou. Versículo 29. Quando um homem ou uma mulher tiver uma doença da pele, na cabeça ou no queixo, versículo 30. O sacerdote examinará a pele. Se aparecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, e se os cabelos dali estiverem amarelos e forem poucos, é uma doença contagiosa. E o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Está doente, está horrível, não pode se misturar, não pode estar no meio da sociedade. Tem que ser isolado, isolamento total. A pessoa tem que ser isolada totalmente. Versículo 31. Se o sacerdote achar que a ferida não ficou mais funda do que a pele, e se não houver nela cabelos escuros, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. Versículo 32. No sétimo dia ele a examinará, se a doença não tivesse espalhado, e no lugar não houver cabelos amarelos, e se a ferida não ficou mais funda do que a pele. Versículo 33. Então a pessoa rapará a cabeça, ou o queixo, se cortar, sem cortar os cabelos da parte doente. O sacerdote mandará que ela fique no isolamento mais 7 dias. Versículo 34. E no 7º dia examinará a pele. Se a doença não tiver se espalhado e se não aparecer que ficou mais funda do que a pele,
O sacerdote declarará que a pessoa está pura. Ela lavará a roupa que estiver vestindo e estará pura. Versículo 35. Mas, se depois disso a infecção se espalhar, versículo 36, então o sacerdote examinará a pessoa outra vez. Se ele verificar que de fato a infecção se espalhou, não é preciso que ele procure cabelos amarelados. A pessoa está impura. Versículo 37. Mas se, na opinião do sacerdote, a infecção não se espalhou e ali estiverem crescido cabelos escuros, então a infecção sarou. A pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. Versículo 38. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele. Versículo 39. O sacerdote examinará a pessoa. Se as manchas forem de um branco pálido, é uma coisa sem importância. A pessoa está pura. Versículo 40 e o 41. O resumo do 41, do versículo 40, o resumo do versículo 40, repito, está no versículo 41. Se o homem perder cabelos da parte de trás da cabeça ou da parte da frente, ele se torna calvo ou meio calvo, mas não fica impuro. Versículo 42. Mas se na parte pelada da cabeça aparecer uma mancha cor de rosa, é uma doença contagiosa. Versículo 43. O sacerdote examinará o homem e se descobrir uma mancha cor de rosa como as que aparecem na pele, versículo 44. É uma doença contagiosa. O homem está impuro e o sacerdote declarará que está impuro por causa da infecção na cabeça. Separa. Isolamento. Tem que isolar. Tem que estar excluído. Mas eu quero que vocês entendam que o isolamento era para que seja cuidada a pessoa. Cuidada, ser vista pelo sacerdote e cuidada da enfermidade. Versículo 45. Uma pessoa que sofre de uma doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Versículo 46. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura. A pessoa continuará impura e precisará morar sozinha, fora do acampamento. Entenderam agora? Tem que estar sozinha, tem que estar sozinho, se estiver impuro, fora do acampamento. Isolado. Leis a respeito de mofo. Versículo 47. Quando aparecer mofo numa
roupa feita de lã ou de linho, versículo 48, ou no tecido de linho ou de lã, ou num pedaço de couro, ou num objeto feito de couro, versículo 49. Se a mancha for esverdeado, se a mancha for esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deve ser mostrado ao sacerdote. Versículo 50. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias num lugar separado. Versículo 51. No 7º dia, ele examinará a mancha, e se ela se tiver espalhado, então o mofo é contagioso e a roupa ou o tecido ou o couro ou o objeto feito de couro está impuro. Versículo 52. E o sacerdote o queimará, e é mofo contagioso. É mofo contagioso e deverá ser destruído pelo fogo. E se queimado. Versículo 53. Mas se o sacerdote examinar a roupa ou o tecido ou o objeto de couro e descobrir que a mancha não se espalhou, versículo 54, então mandará lavar o objeto em que está a mancha e o colocará durante mais 7 dias num lugar separado. Versículo 55. Depois examinará o objeto outra vez, e se a mancha não mudou de cor, mesmo que não se tenha espalhado, então ele está impuro e precisa ser queimado. E é mofo contagioso, e esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto. Não se esqueça, não está se falando de ser humano. Está se falando de objetos que, se tiver morfado, se tiver mofo, mancha de mofo, tem que ser queimado. Não é ser humano. Entendam. Versículo 56, de novo. Mas se o sacerdote descobrir que a mancha perdeu a cor depois de ter sido lavada, então ele rasgará aquela parte da roupa, do couro ou do tecido. Versículo 57. Mas se depois disso o mofo aparecer de novo, então é mofo contagioso e o objeto deve ser queimado. Versículo 58. Se o objeto for lavado e a mancha desaparecer, então deve ser lavado mais uma vez, e aí estará puro. Versículo 59. São essas as leis a respeito do mofo em roupa feita de lã ou de linho, ou em tecido, ou em objetos de couro, a fim de se poder dizer se estão puros ou impuros. Portanto, obedeçam. Tanto o povo tinha que obedecer, se tivesse doente, a doença fosse contagiosa,
tinha que estar isolado, tinha que ser obediente, tinha que estar lá durante os 7 dias, e depois dos 7 dias mesmo, vinha se apresentar de novo ao sacerdote, o sacerdote examinava outra vez. E se tivesse impuro de novo, voltava de novo para o isolamento. Se não tivesse impuro, se a ferida tivesse sarado, tivesse mudado, a cor, a aparência da ferida tivesse mudado, então o povo, a pessoa que estava impura, ficava em liberdade, não ficava mais isolado não ficava mais. Se reunia com as pessoas, estava com as pessoas, conversava, ficava, se sentava junto e ficava. Não era isolada, mas se a ferida não tivesse mudado, então voltava de novo para o isolamento. Essas leis que Deus fez e mandou Moisés falar para os sacerdotes examinar cada um que tivesse doente, com doença, e eles fossem se apresentar ao sacerdote para ser examinado. Eles tinham que obedecer as leis que Deus deu a Moisés. Foi para o bem do povo, obedecer, sejam obedientes, obedeçam. Se vocês não obedecer, a pessoa que tiver com uma doença contagiosa, se vocês estiverem perto, se elas estiverem perto de vocês, se for para alguma, se estiver juntinho, cada um se tocar na pessoa, ou mesmo se não tocasse, era contagiosa a doença, ele pegava era o vento, pegava no vento. A doença era contagiosa. Então o povo tinha que obedecer. É como nessa época, todos nós cristãos, temos que obedecer a Deus para o nosso próprio bem, para que nós não caia, para que nós não se afaste, para que nós não seja envergonhados, zombados, caluniados, maltratados. Temos que obedecer a Deus. E mesmo se formos caluniados sem merecer, maltratados, desprezados sem merecer, temos que obedecer a Jesus. Temos que obedecer. Porque Jesus ele mesmo tem dito. Se vocês permanecerem no meu amor, verdadeiramente serão meus discípulos. Se não permanecer, não é. E amai uns aos outros assim como eu vos amei. Se não amar, não é filho de Deus, não é irmão de Jesus, não é obediente, é desobediente. Vou ler o capítulo 14 agora. Cerimônias de purificação. Capítulo 14. Versículo... Do capítulo 14, porque não tem versículo 1, tem versículo 2. Não tem, repito, do capítulo 14. Não tem versículo 1, tem versículo 2. Então, a mensagem da leitura começa do capítulo 14. Cerimônias de purificação. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito de cerimônias de purificação das pessoas que sararam de doenças contagiosas da pele. A pessoa será levada ao sacerdote. Versículo 3. E
7 este sairá com ela do acampamento e examinará se a pessoa tiver sarado. Versículo 4. O sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de ensopo. Versículo 5. O sacerdote mandará que matem umas aves em cima de um pote de barro, cheio de água, tirada de uma fonte. Versículo 6. Depois ele pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o ensopo, e os mergulhará no sangue da ave que foi morta. Versículo 7. Em seguida, o sacerdote borrifará com o sangue 7 vezes a pessoa que está sendo purificada e declarará que ela está pura. Depois disso, o sacerdote soltará no campo a ave viva. Versículo 8. Aí a pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo. A pessoa tem que lavar a roupa que estiver vestindo. Rapar todos os cabelos e pelos e tomar um banho. Então estará pura. Depois entrará no acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora da sua barraca. Versículo 9. No 7º dia, ela deverá rapar de novo a cabeça, a barba, as sobrancelhas e todos os outros pelos do corpo, lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho. Então estará pura. Versículo 10. No dia seguinte, a pessoa pegará 2 carneirinhos e uma ovelhinha. Se de um ano, no dia seguinte, depois que a pessoa tiver tomado um banho, tiver raspado todo o cabelo, tiver tomado um banho, a pessoa está pura. Aí depois, no versículo 10, ele fala: no dia seguinte, a pessoa pegará 2 carneirinhos e uma ovelhinha de 1 ano de idade, todos sem defeito, para a oferta de cereais. Ela pegará 3 quilos de farinha misturada com azeite e mais 1/4 de litro de azeite. Versículo 11. O sacerdote levará a pessoa e as suas ofertas até a entrada da tenda sagrada. E ali, na presença de Deus, o Senhor, versículo 12, pegará um dos carneirinhos e o azeite e os oferecerá como sacrifício para tirar culpas. É uma oferta especial ao Senhor e pertence ao sacerdote. Versículo 13. Depois matará o carneirinho no lugar sagrado, onde são mortos os animais das ofertas, para tirar culpas, e das ofertas que são completamente queimadas. O sacerdote para tirar culpas. É como a oferta para tirar pecados. É uma coisa muito sagrada.
e pertence aos sacerdotes. Versículo 14. O sacerdote pegará um pouco do sangue do animal e com o dedo o passará na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Versículo 15. Depois derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda. Versículo 16. Molhará um dedo da mão direita no azeite e o borrifará 7 vezes ali na presença do Senhor. Versículo 17. Em seguida porá com o dedo um pouco de azeite na pessoa que está sendo purificada, nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal, isto é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Versículo 18. O resto do azeite ele derramará na cabeça da pessoa. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa. Versículo 19. Depois o sacerdote oferecerá o sacrifício para tirar pecados, seguindo com isso o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Em seguida ele matará o animal para a oferta que vai ser completamente queimada. Versículo 20. E o oferecerá no altar, junto com a oferta de cereais. Assim, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa e ela estará pura. Versículo 21. Se a pessoa for pobre e não puder pagar tudo, ela levará ao sacerdote um carneirinho para a oferta, para tirar culpas, que é uma oferta especial dedicada ao Senhor e que pertence aos sacerdotes. Levará só 1 quilo de farinha misturada com azeite e mais 1/4 de litro de azeite. Versículo 22. E 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses. Uma das aves será a oferta para tirar pecados, e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada. Versículo 23. No 8º dia do tempo da sua purificação, a pessoa levará tudo isso até a entrada da tenda sagrada e entregará ao sacerdote. Então ali, na presença do Senhor. Versículo 24. O sacerdote pegará o carneirinho e o azeite e os oferecerá ao Senhor como uma oferta especial que pertence ao sacerdote. Versículo 25. Em seguida matará o carneirinho, pegará um pouco do sangue do animal e com o dedo o colocará na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Versículo 26. Depois derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda. Versículo 27. E com um dedo da mão direita borrifará o azeite 7 vezes ali na presença de Deus, o Senhor. Versículo 28.
Então, com o dedo, porá um pouco do azeite na pessoa que está sendo purificada, no mesmo lugar em que pôs o sangue do animal. Isto é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Versículo 29. O resto do azeite ele derramará na cabeça da pessoa e, assim, na presença do Senhor, conseguirá o perdão dos pecados dela. Versículo 30. Depois, conforme as posses dessa pessoa, depois da posse dessa pessoa, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas, ou os 2 pombinhos. Versículo 31. Uma das aves será a oferta para tirar pecados, e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada. Assim, na presença de Deus, o Senhor, o sacerdote, conseguirá o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Versículo 32. Versículo 32, repito. Esta é a lei para a purificação das pessoas que sararam de uma doença contagiosa da pele, mas que não têm recursos para comprar tudo o que a lei exige. Entendam que as 2 aves que o enfermo levava, uma era para o sacrifício e a outra era para ser solta. Para ser solta. Uma era para ser morta e queimada, e a outra era para ser solta. Versículo 33. Mofo nas casas. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão, versículo 34, as seguintes leis a respeito de mofo nas casas. Essas leis deviam ser obedecidas depois que o povo de Israel tivesse entrado na terra de Canaã, que Deus lhe daria para ser deles. Quando Deus fizer aparecer mofo na casa de alguém, versículo 35, o dono irá falar com o sacerdote e dirá que descobriu o mofo na sua casa. Versículo 36. Antes de ir examiná-la, o sacerdote mandará que tirem tudo da casa, senão tudo o que estiver lá dentro será considerado impuro. Depois, o sacerdote irá até a casa. Versículo 37. E examinará o mofo. Se o mofo manchar, se houver manchas, vou ler o versículo 37 de novo. O sacerdote vai na casa da pessoa para examinar. E se, quando tiver examinado, encontrar o mofo, examinando lá a casa, e se encontrar mofo, tem que ser examinado direito, com clareza. E examinará, versículo 37, e examinará o mofo. Se houver manchas esverdeadas ou
avermelhadas nas paredes, e se aparecer que entraram nas paredes, versículo 38, então o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada 7 dias. Verso 39. No 7º dia ele voltará a examinar. O sacerdote voltará no 7º dia e examinará a casa de novo. Se descobrir que as manchas se espalharam pelas paredes, versículo 40, mandará que tire as pedras que está o mofo e as jogue fora da cidade, no lugar impuro. Versículo 41. Mandará raspar as partes de dentro da casa, e o reboco raspado será levado para um lugar impuro, fora da cidade. Versículo 42. Depois colocarão pedras novas no lugar das que foram tiradas, e rebocarão de novo a casa. Versículo 43. Se depois de se fazer tudo isso, aparecer mofo na casa outra vez, o sacerdote a examinará. Se as manchas se tiverem espalhado pelas paredes é mofo contagioso e a casa está impura. Versículo 45. Ela será derrubada, a casa será derrubada. E as pedras, a madeira e o reboco serão levados para um lugar impuro, fora da cidade. Versículo 46. Quem entrar na casa durante os 7 dias em que estiver fechada, ficará impuro até o pôr do sol. Versículo 47. E se nesse tempo alguém se deitar na casa ou comer ali dentro, deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Versículo 48. Mas se o sacerdote voltar e examinar a casa depois de rebocada e não encontrar mofo nas paredes, ele declarará que ela está pura, pois o mofo desapareceu completamente. Versículo 49. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de ensopo. Versículo 50. E matará uma das aves em cima de um pote de barro, cheio de água tirada de uma fonte. Versículo 51. Depois pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o ensopo, e os mergulhará primeiro no sangue da ave que foi morta e depois na água fresca, e borrifará a casa 7 vezes. Versículo 52. Assim ele purificará a casa com o sangue da ave, a água fresca, a ave viva. O pedaço de madeira de cedro, o ensopo e a lã tingida de vermelho
versículo 53. Depois levará a ave viva para fora da cidade e a soltará no campo. Assim, o sacerdote fará a cerimônia de purificação e a casa ficará pura. Versículo 54, 55. O resumo do 54 e 55 está no 56. Versículo 56, vou ler agora. São essas as leis para todas as doenças contagiosas da pele e da cabeça, para inchações, tumores e manchas na pele, para o mofo na roupa e nas casas. Versículo 57. Elas servem para se saber quando alguma coisa é impura ou é pura. São essas as leis para todos esses casos. Portanto, Moisés, meu servo, obedeça, e todo o povo obedeçam as minhas leis e os meus mandamentos. Não sejam desobedientes. Agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo, e até amanhã pela madrugada. Amém.